Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Vocês estão no canal do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Sul 1 e nós estamos no primeiro ATPC de 2022. Desejamos a todos uma ótima formação, que podemos ter nesse ano novos rumos, né, com um bom planejamento. Em nome do diretor do núcleo e do dirigente regional de ensino, agora Jorge Luiz Ribeiro, desejamos a todos vocês uma boa formação. Vamos passar para os combinados. Esse primeiro ATPC, né, que tem a direção daqui da equipe do Núcleo Pedagógico Malcolm, pode passar. Aqueles combinados nossos, né, da diretoria, para o registro de presença de vocês, então nós estamos na semana B, que vai de 14 a 18 de fevereiro, e vocês vão registrar da mesma forma que os anos anteriores, para cada área do conhecimento, embora seja agora um ATPC geral, que vai englobar assunto de todas as áreas do conhecimento, os links de presença e de comentários e dúvidas estão separados por área. Então, nós temos aqui de Ciências Humanas, Sociais e Aplicadas, que também ficará no rodapé do YouTube. Pode passar. Tem o link da área de linguagens, também o registro de presença e de comentários, dúvidas ou sugestões, e também terá da área de Ciências da Natureza e Matemática. Portanto, esse ATPC agora, de 45 minutos, será, né, ministrado de acordo com... Vocês vão acompanhar pelo nosso canal do YouTube. Então, terá assistido professores do período da manhã, da tarde e do noturno, né? E para as formações de temáticas mais específicas das áreas, nós vamos encaminhar um cronograma e um informe de quando, se precisar de alguma formação específica por área, nós faremos ou presencialmente ou remoto e também colocaremos no canal do YouTube. Pode continuar. Outros canais de comunicação que teremos no Núcleo Pedagógico com vocês será pelas redes sociais. Então, tanto pelo Facebook quanto ao Instagram, contamos com o acesso de vocês, né? Serão informes mais assim de informativos pontuais, de divulgação de prazos, de concursos, né? Para atualização de dados de vocês, que vocês possam também compartilhar com os estudantes, com a equipe escolar. Então, nós queremos que vocês sejam os nossos seguidores desses dois canais. No Facebook é Núcleo Pedagógico DE Sul 1 e no Instagram, @NPE-Sul1. Então, para a gente verificar se vocês estão ligados mesmo nessa informação, nós queremos, no próximo ATPC, dobrar, multiplicar em exponencial esses seguidores, como seguidores da nossa rede social. Pode passar para o próximo slide. Outra forma de vocês se atualizarem com as informações do núcleo pedagógico é pelo site da Diretoria de Ensino Sul 1. Nos ícones, vocês vão até o NPE. Clicando no NPE, vai abrir materiais, né, e componentes do núcleo pedagógico, e aí vocês lá dentro estarão os PPTs, indicação de sites, os materiais estarão nesses links. Continuando. Para este primeiro ATPC de 2022, os objetivos da área, de todas as áreas do conhecimento, serão compreender a flexibilização e organização do novo ensino médio, com foco nos itinerários formativos. Então, uma recapitulada, né, de qual é o formato do ensino médio, mas principalmente apresentar os mapas, que é um material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento.
estamos colocando nessa primeira parte assuntos do novo ensino médio, mas é uma formação que vai servir também para os professores dos anos iniciais, não, do ensino fundamental, anos finais. Dos anos iniciais, porque nós vamos falar também da importância do projeto de vida, que vai ser a parte B. Então, orientar como a equipe gestora irá fazer a análise dos projetos de vida dos alunos do ano passado. Então, para as escolas que não fizeram uma avaliação junto com seus estudantes dos avanços, dos progressos dos seus projetos de vida, terá um momento para agora, em 2022, nesse primeiro momento, fazer uma reformulação ou uma atualização de novos rumos. Então, nós vamos passar na parte B esse passo a passo. Então, em síntese, os conteúdos estão divididos em 2 momentos. Momento 1, então, falar sobre como é o novo ensino médio, itinerários formativos mais focado para os mapas. E, no momento 2, o projeto de vida dos estudantes. Então, como a TPC é de 45 minutos, vamos dividir nesses 2 blocos. Para dar início à reflexão inicial deste dia, desse primeiro TPC, eu convido agora o PCNP Morales para fazer as considerações. Obrigado, professora Beth. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à TPC do Núcleo Pedagógico da Diretoria do Ensino 1. Meu nome é Fernando Morales, sou do componente da Educação Física, visando da área de linguagens. É uma satisfação recebê-los. Vamos falar um pouquinho agora para recebê-los com essa reflexão inicial. Já sonhei e idealizei tantos projetos, mas somente os que eu realmente acreditei e foquei em executá-los foram realizados. Adelina Lima, a autora. Então, como o início de um novo ano, não é verdade? Nós temos perspectivas, nós temos objetivos, nós temos conquistas à frente. E por conta disso, colocar foco nos nossos objetos é determinante para que a gente consiga realizar. Então, a frase inicial ela nos traz, né, essa reflexão em acreditar, em focar, mas principalmente em executar, dar forma, progredir, passos à frente numa perspectiva futura. Então, nós abrimos a nossa TPC, motivando, energizando, para que vocês, focados, possam ter um grande ano esse ano que inicia. Pode passar, professor, por gentileza. Novo ensino médio. Estou trazendo agora para os senhores, por gentileza. O professor pode passar. Os pilares, né, que tem justamente o novo ensino médio. Então, centralidade do jovem, né? Nós estamos dentro de uma condição de receber, no início deste novo ano, esses jovens. Então, nós temos que oportunizar que esses jovens sejam recebidos, acolhidos, de uma maneira que, claro, todos nós gostaríamos, todos nós queremos, né? De uma maneira acolhedora, de maneira relevante, né? A equipe escolar, o pessoal que integra a equipe também, o pessoal da cozinha, da faxina, é a unidade escolar acolhendo a todas e todos. O protagonismo juvenil e o ensino médio, o indivíduo está inserido nesse contexto, então ele deve estar ativo, né? A palavra-chave aqui, dentro desse processo de ensino-aprendizagem, né? O que a gente objetiva? Que esse indivíduo possa, ao longo desse percurso, desenvolver a autonomia, responsabilidades e ser o agente do seu próprio futuro, do seu próprio futuro de transformação para este novo mundo. Próximo, professor. A interdisciplinaridade, né? Então, como uma proposta conjunta de componentes curriculares, esses componentes eles devem estar articulados. E, claro, tem uma visão amplificada para que essa visão possa ser compreendida como um todo e não de uma maneira fragmentada.
O planejamento conjunto. Vocês tiveram na última semana a oportunidade de se reencontrar, na verdade, dentro de grupos, pequenos grupos, para traçar aquele mote, aquele nosso percurso para o ano de 2022. Então, toda essa articulação foi integrada, né, para que vocês se conversem, para que tenham um objetivo comum, que é a melhora qualitativa do nosso aluno. Próximo, professor. O desenvolvimento integral. Nós pensamos em alunos como um todo, que tenham competências e habilidades para determinados componentes? Sim. Mas esse indivíduo ele precisa pensar que ele vai muito além dessa questão técnica, na verdade, essa relação social, essa relação do refletir, de se sentir integrado. Então, como nós oportunizamos dentro do novo ensino médio o desenvolvimento integral desse aluno, é levando em consideração, claro, as competências desenvolvidas na BNCC, o currículo paulista, mas promovendo a integração de todas as possibilidades para que esse desenvolvimento possa acontecer na sua completude. A equidade e a contemporaneidade, né? Nós, no último ano, trouxemos em alguma das ATPCs algumas discussões a respeito dessa condição de inclusão, inserção, equidade. Então, essas propostas, elas devem ser intencionais e consistentes, para que todos possam ser vistos e levados em consideração de acordo com a sua especificidade, com a sua dificuldade, ou se assim for, pelo seu próprio método. Pode passar, professor. A flexibilização curricular. Então, a partir do momento que os indivíduos, os nossos estudantes escolhem, né, o rumo, o projeto que vem a ser agora o seu projeto de vida quanto à questão educacional, ele terá, claro, né, dentro desse propósito de aprendizado, o seu interesse atendido. Então, esse é um diferencial bastante relevante e interessante, que essas aptidões, né, esses interesses possam ter, dentro desse objetivo, um caminho que ele quer, que ele tem por aptidão, para que essa condição possa fazer com que ele tenha uma perspectiva futura dentro da escola e, claro, no mercado futuro, no mercado de trabalho. A educação profissional e tecnológica, a EPT, então, ela é uma opção dentro do itinerário formativo, né? Então, através dessas condições agora ofertadas, esse aluno do ensino médio, ele terá a possibilidade de programas de qualificação profissional, os FICs, como nós chamamos, tá? E através dessa qualificação profissional, ele poderá ter a oportunidade, dependendo da unidade escolar, se fizer justamente, né, aquelas parcerias no seu próprio entorno, para que esse indivíduo possa vivenciar esse mercado de trabalho, esse ambiente de trabalho, com uma oportunidade de aprendizado, se assim for, vivenciando através de uma participação em um estágio em loco. Pode passar, professor. As metodologias ativas. Então, também em 2021, o Núcleo Pedagógico oportunizou diversas formações abordando as metodologias ativas. Tenho convicção que muitos de vocês fizeram o curso em específico de gamificação aqui da Diretoria de Ensino SUM. Tá? Então, é mais uma ferramenta a gamificação dentro das metodologias ativas. Por levar em consideração que o nosso aluno do século XXI, né, ele é antenado, ele está logado, o professor precisa, faz necessário aplicar essas práticas pedagógicas mais interativas, colocar esses indivíduos dentro desse protagonismo, colocando também a mão na massa dentro dessa proposta da metodologia ativa. Para quê? Para que ele possa, a partir dessa realização, analisar, refletir, e se assim for, criticar, problematizar. Todas as questões, todos esses verbos que estão aqui sendo citados, eles promovem o aprendizado do indivíduo. E ele é salutar justamente com essa questão que nós buscamos com um objetivo na rede, que é a educação de qualidade. E os projetos de vida? Estudantes, todos, agora no ensino médio, têm por si só, né, a possibilidade de colocar à frente uma perspectiva muito intrínseca, né, do que quer para o seu futuro, identificando aquilo que mais lhe cabe, aquilo que mais lhe traz prazer, para que ele possa vislumbrar num futuro muito próximo e identificar, através dessa aspiração, uma condição de melhora pessoal,
profissional e social. Bom, essa foi a minha introdução inicial. Eu vou chamar agora o parceiro professor Ícaro. Ele estará aqui para bater um papo conosco a respeito da estrutura do novo ensino médio. Professor Ícaro, seja bem-vindo. Obrigado, Fernando. Bom dia, boa tarde, boa noite, professores da rede. O microfone está um pouco caindo aqui. Desejo para vocês um excelente ano de 2022, que seja um ano de muito trabalho, né? Novas mudanças que a gente vai ter a partir da estrutura do novo ensino médio, como vocês já viram em outro momento, nós estamos nesse TPC fazendo uma retomada, tá? Então, de que forma que vai ser a estrutura do novo ensino médio? Tá? Ela vai ser dividida da seguinte forma: a gente tem uma formação geral básica de 1.800 horas ao longo dos 3 anos e também os itinerários formativos. Tá? Corresponde a essa nova mudança que nós temos de 1.350 horas, também correspondendo aos 3 primeiros anos. Se você puder passar, por gentileza, Felipe. Então, aqui, vocês observam a estrutura, né? Eu trouxe o modelo do ensino médio diurno, pode ser ofertada de 3 modos. Então, a gente tem as aulas via CMSP, essas aulas sendo de caráter pelo professor com aula atribuída, os estudos orientados, que o termo é publicado na matriz de atendimento personalizado, que é análogo ao modelo do CEJA, com aula atribuída também. E aí, o modelo presencial, que o estudante deve chegar mais cedo, né? Recomenda-se, na verdade, que o estudante chegue mais cedo na unidade escolar, com aula atribuída. A expansão da carga horária para o diurno, ela vai ser ofertada de forma presencial, que é no chamado contraturno, ou via CMSP, sendo ela de maneira síncrona ou assíncrona, com aulas atribuídas. Então, a partir dessa nova expansão, vai haver essas modificações na carga horária. Puder passar, Felipe, por favor? Então, aqui nós temos a estrutura do novo ensino médio atualizado com a expansão da carga horária para ser implementado a partir desse ano de 2022. Então, no gráfico, se vocês percebem, a linha tracejada em vermelho, ela separa as aulas que devem ser ofertadas no presencial das que vão ser ofertadas no chamado modelo Flex, tá? Se você puder passar. E no caso do noturno? A estrutura do ensino médio noturno é pensado principalmente para a implementação gradativa do novo ensino médio, que vai ser implementado, que foi, aliás, implementado na primeira série em 2021 e agora ampliado. Próximo slide. Com a expansão da carga horária, lembrando que, né, há também os componentes do Inova e educação física. Essa uma aula que vocês veem em vermelho é uma aula de educação física, tá? O professor Fernando, posteriormente, pode falar um pouco sobre isso com vocês. Se você puder passar o slide. E aí o novo ensino médio, pessoal, a estrutura da seguinte forma, tá? Pensando na formação geral básica. Nós temos, né, as áreas do conhecimento, só um minutinho, que o meu fone caiu. As áreas do conhecimento, que são justamente linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e, como eu sou do componente de história, ciências humanas sociais aplicadas. Então, nós temos as áreas do conhecimento e seus respectivos componentes curriculares, que são justamente língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa, matemática, biologia, física, química, história, geografia, sociologia e filosofia. Essa compõe a formação geral básica, que é de 1.800 horas. Por gentileza, Felipe, próximo slide. E a partir do aprofundamento com os nossos itinerários formativos. Os itinerários formativos de aprofundamento curricular, eles podem ser formados por uma única área. Nesse caso aqui, a gente está chamando de único, tá? Ou, no caso, integrados. No caso, os integrados são formados por 2 áreas. Então, nesse slide, a gente tem 10 itinerários formativos de aprofundamento curricular, sendo eles 4 únicos de área e 6 integrados para 2 áreas, com seus títulos e áreas envolvidas, tá?
Então é importante a gente lembrar que a escola ela deve oferecer pelo menos um itinerário formativo de aprofundamento curricular de cada área, de acordo com o contexto e as possibilidades que cada unidade escolar oferece. Nessa formação, então, a gente está apresentando, aliás, nós vamos apresentar para vocês os itinerários formativos de aprofundamento curricular que são integrados das áreas de ciências da natureza, nós trouxemos alguns exemplos, inclusive modelo, nós vamos passar posteriormente, e suas tecnologias, matemática, suas tecnologias, meu papel no desenvolvimento sustentado, faz parte do mapa, nós vamos falar mais para frente, e o da área de ciências humanas e sociais aplicadas e linguagem e suas tecnologias, então vocês percebem essa integração entre as áreas, cultura e movimento, que são as diferentes formas de narrar a experiência humana. Próximo slide, por favor. E os itinerários formativos de aprofundamento. Cada itinerário formativo de aprofundamento curricular, pessoal, elas têm 6 unidades curriculares. E cada unidade curricular, seus componentes curriculares. Então, a gente tem um mapa para cada unidade curricular que vai ser implementado de maneira gradativa, funcionando, pessoal, da seguinte forma. Então, a gente tem o primeiro semestre do ano de 2022, primeiro semestre de 2022, a gente tem a unidade curricular 1 para a segunda série do ensino médio. No segundo semestre de 2022, a gente tem a unidade curricular 2 para a segunda série do ensino médio também. Primeiro semestre de 2023, unidade curricular 3 e 4 para a terceira série do ensino médio. Segundo semestre de 2023, unidade curricular 5 e 6 para a terceira série do ensino médio. Então, vai ficar dividido dessa maneira, certo? E aí, os objetivos dos nossos itinerários formativos são justamente aprofundar as aprendizagens que são relacionadas a essas competências, competências gerais, consolidar uma formação de caráter integral do estudante, né, desenvolvendo autonomia, importantíssimo, né, cada vez mais constituir o indivíduo autônomo, capaz de pensar por si só, formando-se um indivíduo crítico, que é o papel da escola, e desenvolver as habilidades que vão permitir ao estudante o quê? Ter uma visão ampla de mundo, não limitada, para saber agir em diversas situações e principalmente, como o Fernando havia citado anteriormente, decisões da vida pessoal, na vida escolar, na vida profissional e, obviamente, na vida pessoal. Se você puder passar. E agora, quanto aos mapas, eu vou passar a palavra para a minha amiga, a Alessandra, que vai falar um pouco disso para vocês. Forte abraço. Com você, Alessandra. Obrigada, Ícaro. Sejam bem-vindos, professores, professoras, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do momento que vocês estarão aí assistindo. Os colegas já fizeram uma breve introdução, né? E uma retomada também de como, né, será esse novo ensino médio que está sendo implementado. Eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre os mapas, né? Então, aqui a gente só para fechar um pouquinho sobre os objetivos dos itinerários formativos. Então, os objetivos são aprofundar as aprendizagens relacionadas a competências gerais, que é aquela formação básica, né? Consolidar a formação integral do estudante, desenvolvendo a sua autonomia, que foi o que o Ícaro e o Fernando também já comentou, né? Que a intenção agora do novo itinerário é o quê? Fazer com que o aluno desenvolva esse protagonismo e essa autonomia, né? E tudo isso vai partir do projeto de vida que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Desenvolver habilidades que permitam aos estudantes ter uma visão ampla do mundo para saber agir em diversas situações e tomar decisões de sua vida escolar, profissional e pessoal, ou seja, ele ter a sua visão crítica e também ter autonomia, né, para direcionar o que ele vai fazer tanto da vida escolar, que a gente sabe, a vida escolar ela reflete tanto no nosso profissional quanto o nosso pessoal, né? O profissional e o pessoal eles estão interligados. Pode passar o próximo, por favor. Então, aqui, especificamente, a gente vai falar sobre os mapas, né? Que são os materiais, né? O material de apoio ao planejamento e prática de aprofundamento. Pode passar, por favor. Tá, então, o que é esse mapa? Tá? Mais para frente, a gente colocou uma ilustraçãozinha aí só para vocês visualizarem melhor. Lembrando que esse material, ele está digital, então vocês conseguem esse material nas plataformas digitais e também o material físico, tá? Já foi encaminhado para as escolas.
As escolas que ainda não receberam estão em processo de recebimento, então vocês terão acesso tanto ao material físico, né, para poder manusear, quanto ao material digital, tá? Então, esse mapa, né, o material de apoio ao planejamento e prática do aprofundamento, né, que a gente abrevia aí por MAPPA, é um guia de implementação dessa parte flexível, que são os aprofundamentos curriculares. Então, esse guia, ele traz o quê? Alguns nortes, algumas orientações, sugestões, dicas para vocês conduzirem toda essa integração que deve haver com esse novo modelo de ensino médio, né? Então, a finalidade aí é o quê? É a formação integral do estudante, que foi o que a gente já comentou um pouquinho anterior, né? Que é o que a gente já vem comentando desde o ano passado, né? Que o objetivo é o quê? Formar o indivíduo integralmente, e não específico em uma área, porque a ideia é fazer essa integração de todas as áreas, tá? Por quê? Fazendo isso, a gente sabe que o aluno ele vai fazer as interligações entre todas as áreas e isso vai contribuir para suas necessidades particulares, porque cada aluno tem um interesse em uma determinada área. Então, ele trabalhando tudo isso, fazendo essa transversalidade dos temas, dos conteúdos, das áreas, a gente sabe que ele tem um desenvolvimento integral e não irá se desenvolver em apenas uma única área, tá? Pode passar o próximo, por favor. Tá? Então, esse material, ele, como eu já disse, né, ele tem algumas práticas, algumas sugestões, tá? E aí, claro, quando a gente fala em sugestões, né, acho que algum colega aí já comentou, a gente precisa ter muito claro o nosso chão de escola e a nossa realidade. Então, é claro que tem ali uma sugestão, mas você vai adequar a sua realidade. Ali é um norte, né, onde você vai ter a guia, vai ter a direção, o que pode ser feito, o que pode acontecer, mas a realidade ali da sua escola que é o que vai fazer você dar essa continuidade, ter uma percepção diferente. Porque a gente sabe, né, que os guias de orientações, eles trazem as orientações de um modo geral, mas a gente ali, enquanto professor, a gente que tem esse feeling para sentir o que dá para fazer, o que eu posso fazer, o que a minha turma consegue desenvolver ou não, né? Então, vocês tiveram aí já a semana de planejamento para conversar sobre isso, né? E ver onde que vai dar para fazer esses ajustes, o que dá para fazer, o que eu preciso modificar, tá? Então, continuando. Para orientar a prática pedagógica, para orientar a prática pedagógica, e ele se refere a uma unidade curricular, tá? Então, nas ementas, o desenvolvimento de competências gerais, habilidades específicas da parte geral básica, né? E as habilidades dos eixos estruturantes. Então, o mapa, ele está já é um material físico, é um caderno, e ele vai ter logo na introdução, pode passar o próximo, acho que já... Aí. Então, ele tem esses descritores, né, que é o sumário, que é muito interessante que seja feita a leitura detalhada, seja feito esse planejamento, o que a gente pode integrar, o que a gente dá para fazer, o que a gente consegue nesse momento, tá? Ele tem todo um passo a passo, mas é bacana a gente fazer a leitura dessa introdução antes, tá? Então, os itens comuns que estão lá nos mapas. A apresentação, né, que é o que eu estou fazendo aqui para vocês, mas claro que de um modo muito sucinto, muito breve, mas vocês farão aí essa leitura mais detalhada. A apresentação da unidade curricular, o percurso integrador, ou seja, o que eu posso fazer para integrar as áreas e o quadro integrador, tá? E também terá a apresentação do aprofundamento. Pode passar o próximo, por favor. Pode passar. E aqui, só para a gente relembrar, né, que a gente já vem falando sobre esse aprofundamento desde o ano passado, a gente já vem falando isso, né, que é a integração das áreas de conhecimento. Então, aqui a gente tem a integração das áreas de humanas e sociais aplicadas e linguagem e sua tecnologia. Então, a gente tem cultura e movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana. Área de ciências humanas e sociais aplicadas e ciências da natureza e suas tecnologias. A cultura do solo, do campo à cidade. Áreas de ciência da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias, que é o meu papel no desenvolvimento sustentável, e a área de linguagem e suas tecnologias, que é o Se Liga na Mídia. Tá? Pode passar o próximo. E aqui dando continuidade. Matemáticas e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, ciências humanas, arte e matemática. Quem divide, multiplica.
Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Superar desafios é de humanas. Área de Linguagens e suas tecnologias e Ciência da Natureza e suas tecnologias. Corpo, Saúde e Linguagens. Área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Ciência em Ação. E áreas de Linguagem e suas tecnologias e Matemáticas e Tecnologias. Start, Hora do Desafio. E, por fim, área de Matemática e suas tecnologias. Matemática Conectada. Pode passar o próximo. Ó, então aqui tá bem pequenininho, mas vocês vão receber esse material, então vocês vão conseguir visualizar melhor, tá? Isso, deu uma melhorada. Mas aqui é a capa dele, né? Aqui a gente tem o de Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias. Então, os 4 primeiros itens que vocês veem aqui no sumário é toda essa apresentação que eu fiz, tá? Que ela é muito importante que seja feita a leitura muito detalhada. E como eu disse, né? Planejada, já integrada em conjunto, que é para onde vocês vão observar aí a realidade e a necessidade da sua unidade escolar. Pode passar o próximo. Tá? Aí aqui eu já vou chamar o nosso colega Ícaro, para ele dar continuidade para vocês. É isso, né? Isso mesmo, Alessandra. Vamos lá, continuando. Obrigado por sua fala. Vamos lá, professores. Eu espero que o meu fone não caia da minha orelha, mas tudo bem. Vamos lá, continuando. Então, como a Alessandra falou, a importância dos mapas, né? A divisão dos mapas é importante, o professor se atentar ao sumário, não são os mesmos, né? Vocês já receberam esse material e aqueles que optaram por trabalhar os mapas, prestar atenção a esse tipo de coisa. Então, nós temos aqui, né? Trouxemos alguns modelos dessa integração entre as áreas do conhecimento. Nesse caso aqui, o aprofundamento curricular na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias. Então, no caso, esse slide ele vai apresentar a estrutura do mapa do itinerário formativo de aprofundamento curricular integrado das áreas de Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias, que é intitulado Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável, destacando os objetivos do desenvolvimento sustentável, que é a chamada ODS, como vocês observam, as competências da formação geral básica e as competências do currículo paulista. Importantíssimo, professor, nós seguirmos essas competências, tanto da BNCC quanto as do currículo. Se você puder passar, por gentileza, Luiz. Então, aqui, né, a gente destaca no itinerário de aprofundamento curricular das áreas de Ciências da Natureza e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, meu papel no desenvolvimento sustentável, suas unidades curriculares, tá? Lembrando que, nesse primeiro bimestre, nós temos a unidade curricular 1, Água e Energia. A unidade curricular 2 é o projeto Casa Sustentável. Lembrando que são, na verdade, a área é de Ciências da Natureza e suas tecnologias, porém, graças a essa interdisciplinaridade que nós temos nos dias de hoje, pode ser trabalhada com outros componentes também, tá? O pessoal de Ciências Humanas também pode trabalhar com esse tipo de coisa. Me lembro uma vez que um professor de Geografia, amigo, trabalhou com a questão das zoonoses tropicais com seus alunos. Então, ela pode ser trabalhada com outros componentes também, não se limitando apenas às Ciências da Natureza e Matemática. Então, unidade curricular 3, nós temos cidades e comunidades sustentáveis. Unidade curricular 4, consumo e produção responsáveis, importantíssimo nos dias de hoje, né, a gente pensar nessa sustentabilidade, uma produção responsável e não irresponsável como nós vemos em alguns países. Climatologia, né, vivemos em prol do clima. Geolocalização, unidade 6 e mobilidade. E, no caso, por exemplo, abrindo a unidade curricular 1, a gente destaca os componentes, né? Como eu citei, zoonoses tropicais, energias limpas, estatística na saúde pública e meio ambiente e água solvente universal. Próximo slide, Felipe, por gentileza. Então, no quadro, como vocês observam, tá? O professor ele pode ministrar as aulas de cada componente curricular. A gente destaca os professores de habilitação, que é chamada de habilitação de caráter prioritário. Então, cada componente curricular, a prioridade dada é para os professores, por exemplo,
biologia, de física, de matemática e química. Porém, nós temos as habilitações qualificadas, tá? Em que outros componentes, outros professores de outros componentes podem pegar essas aulas também. Por gentileza, próximo slide. No caso aqui, nós trouxemos também, como a Alessandra já havia mostrado, no caso de matemática, nós trouxemos um da área de ciências humanas e sociais aplicadas, né? Claro que eu vou puxar um pouco de sardinha para o meu lado. Então, vocês percebam que que está um pouquinho pequenininho aqui, mas há diferenças, tá? Então, professor e professora, vocês têm que se atentar ao sumário de cada unidade curricular, pois eles apresentam diferenças, ok? Atentar-se quanto a isso. Próximo slide, por favor. Então, aqui no caso, um aprofundamento curricular na área de ciências humanas e sociais aplicadas e linguagens e suas tecnologias. Lembra que nós falamos no início do ATPC sobre a integração entre os componentes, entre as áreas? Então, nós resolvemos trazer esses modelos, tá? Obviamente, vocês têm outros 8 tipos de mapas. Eu estou com um deles aqui na mão, não sei se vocês conseguem observar, que é justamente o de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Não há integração nesse caso aqui, mas nós optamos, né, os do Núcleo Pedagógico, de trazer para mostrar para vocês a integração entre as áreas do conhecimento. Então, o slide ele apresenta a estrutura do mapa do itinerário formativo do aprofundamento curricular integrado na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, linguagens e suas tecnologias, intitulado, no caso, Cultura em Movimento, diferentes modos de narrar a experiência humana, destacando os objetivos do desenvolvimento sustentável, mais uma vez, as competências da formação geral básica e as competências do nosso querido currículo paulista, tá? Então, vamos lá. Quanto à unidade curricular 1, a gente tem tradições e heranças culturais, lembrando que o contexto, a questão da cultura é extremamente amplo, por isso que pode ser trabalhado em vários componentes, em várias áreas do conhecimento. Então, a unidade curricular 1, tradições e heranças culturais. A unidade curricular 2, a gente tem a tecnologia nas narrativas das relações sociais. Unidade curricular 3, compromisso com o patrimônio cultural e ambiental. Unidade curricular 4, representações da humanidade, teorias e práticas. Isso vai ser dividido em bimestres, tá? Só um minutinho. Unidade curricular 5, práticas corporais, o corpo em evidência. Então, vocês já observam, por exemplo, nessas práticas corporais, que ela pode ser trabalhada com componente de educação física. Tá? O professor Fernando, que está aqui, pode sim, caso ele optasse em pegar, né, trabalhar com esse mapa, ele poderia trabalhar perfeitamente com essa unidade curricular. Não é integrada apenas na área de ciências humanas, né? A ideia justamente desses aprofundamentos é mesclar, integrar as áreas, porque hoje se entende a importância da interdisciplinaridade para o aluno. E unidade curricular 6, o direito de ter direitos, velhas disputas e novos olhares. E aí, quando nós abrimos a unidade curricular 1, a gente destaca os componentes, tradições culturais, como eu falei, cultura é algo extremamente amplo, pode ser trabalhado com várias áreas, práticas corporais de lutas, também envolvendo educação física, heranças culturais, ressignificação e formação do povo brasileiro, diálogos com a literatura, aí puxando, né, para o pessoal de linguagens, nossa amiga Alessandra, cultura em contexto, cultura e seus sentidos, o componente 5. Tá? Então, vocês percebam, professores, a gama de coisas que podem ser trabalhadas ao longo do ano, tanto de 2022 quanto de 2023, com o aluno de vocês. Tá? E não se limitando apenas às ciências humanas, sociais aplicadas e linguagens, mas também a outras áreas do conhecimento. Por gentileza, Felipe. E aqui, no caso, nesse quadro, a gente observa quais os professores que podem ministrar. A mesma coisa com matemática e ciências da natureza. Então, cada professor pode ministrar o componente curricular. A gente destaca os professores da habilitação chamada de prioritária e, obviamente, as habilitações qualificadas. Tá? Então, a gente percebe, por exemplo, só fazendo um adendo quanto à educação física, mais uma vez, né? Não há outro indivíduo que pode lecionar educação física, somente o professor de educação física, tá? Diferentemente das outras áreas, você tem a prioritária de artes, mas, por exemplo, a qualificada pode ser lecionada por língua portuguesa, língua inglesa ou história. No caso de educação física, não, tá? É algo específico. Fica para vocês observarem, ok?
Alguém quer comentar alguma coisa? Beth, Fernando? Falei tanto de educação física, na verdade, né? Vou passar a palavra para vocês. Isso, e nós estamos chegando já nos momentos finais dessa primeira parte do ATPC, né? Esse primeiro bloco. Nós vamos fazer um link, né, da importância desses mapas, que o planejamento dele deve ser interligado com o projeto de vida. Então, só para dar uma introdução do projeto de vida, que nós vamos dar continuidade no próximo ATPC, passa, por favor, a tela do projeto de vida. Então, que vai ser o da parte B, pode passar. Só para dar uma introdução. Por que é importante, né, todo o plano de ensino estar atrelado ao projeto de vida dos estudantes? Segundo, nós temos a experiência principalmente com as escolas PEIs, atrelar o plano de aula com o projeto de vida do estudante colabora com a diminuição da evasão escolar, né? Ela traz um engajamento melhor dos estudantes, né? E faz com que a escola esteja mais alinhada aos interesses e desejos dos estudantes. Então, por isso que nós vamos passar na parte B, em continuidade a tudo que nós falamos aqui. Também serve para o ensino fundamental anos finais, né, que tem o projeto de vida. Então, fica aí o link para continuidade do nosso TPC. Ícaro, Fernando, Alessandra. Alguma consideração? Gostaria de fazer, mais uma vez, tá? Recepção dos professores e professoras para esse novo ano, para esses novos desafios. Sejam muito bem acolhidos nas suas escolas, por nós da diretoria de ensino, desejamos muito sucesso a todos. Então, até mais para o próximo ATPC, onde faremos a continuidade, dando mais destaque aqui como a escola vai organizar os projetos de vida dos estudantes aos seus planos. Forte abraço, professores, até breve. Tchau, tchau.